este grupo que é uma bênção, que não por acaso se chama Grupo Esperança. E hoje, eu não sei se os irmãos perceberam, mas parece realmente que a palavra mais forte, que resume e de uma forma bonita sintetiza a liturgia da palavra é, sem dúvida, consolação. Repitam: consolação. E é muito bonito quando nós vemos a palavra de Deus querendo levar o nosso coração a essa experiência da consolação de Deus. E aí eu pensava aqui com os meus botões, 33 anos, né? Eu não posso deixar de fazer uma pergunta para vocês. Se o Grupo Esperança está fazendo 33 anos, eu preciso perguntar para vocês: vocês estão prontos para ser crucificados? Ainda não. Porque o número 33 propõe para a gente exatamente o momento em que Jesus se entregou por nós. Maduro, dentro daquilo que o Senhor tinha preparado para ele, designado para ele ali viveu a sua entrega. Então eu não posso deixar de perguntar isso. Quem aqui está disposto a sofrer por Cristo? Quem está disposto a entregar a sua vida por Cristo? 33 anos para nós propõe uma história de fé, uma história muito importante, que é a história daquele que é a razão de ser da vida da nossa igreja. E aí nós entendemos que parece que Jesus está querendo realmente perguntar isso ao nosso coração, quando ele chega no finalzinho das bem-aventuranças e reforça dizendo: bem-aventurados os perseguidos. Repitam: bem-aventurados os perseguidos. Então estejamos prontos para tudo. Eu estou vindo agora de Roma, do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, e Roma é um lugar que na verdade é um museu ao ar livre, né? Cada virada de esquina é uma surpresa, assim, uma cidade encantadora, né? Que sobretudo é para nós de alta significação, porque é a Sé Apostólica, onde está o Papa, né? Tem até o provérbio, né, que a gente, ninguém quer ir a Roma sem ver o Papa, não é verdade? E ali nós tivemos uma experiência muito bonita. Por um desejo do Papa, a renovação foi celebrar o seu jubileu de ouro lá na Sé Apostólica. E diante das palavras do Santo Padre, a renovação realmente tem muito a agradecer. Foi um encontro muito especial, muitos países lá representados, né? Imagine, países do mundo inteiro estavam lá. Uma experiência assim de Pentecostes no sentido pleno, né? Tinha gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Agora é engraçado que mesmo que os idiomas fossem diferentes, que as culturas fossem diferentes, mas na hora de levantar a mão e rezar era todo mundo igual. E eu vivi uma experiência muito bonita de poder estar lá, né? De poder presenciar esse momento histórico para a renovação. Vocês imaginam o que é o Papa dizendo isso? Que a renovação carismática é uma corrente de graça. Pode aplaudir, é bom demais. E aí ele disse assim, que nós não somos uma instituição, que nós não somos uma organização, mas que nós somos uma corrente de graça. E disse ele, porque não há fundadores. É uma experiência que tomou o coração de alguns, que nasceu pela própria palavra do Papa, ecumênica. Por isso que ele, inclusive, em um dos seus discursos disse que a renovação carismática seria exatamente a possibilidade de um crescimento maior do ecumenismo no mundo. E por isso que também lá tinham representantes de outras denominações religiosas que foram celebrar o Jubileu de Ouro junto com a gente e juntamente com o Papa. E aí é bom demais, vocês imaginem o Papa dizer, sabe o que o Papa disse? Olha o que o Papa disse, que a gente não tem razão de se envergonhar por ser renovação carismática. Que muitos poderiam se sentir envergonhados, mas que a nossa alegria, né, que a nossa expressão é bíblica, disse ele. A nossa expressão de alegria é bíblica, e ele ainda diz, porque Davi
dançou diante da arca da aliança, nós também dançamos diante da presença de Deus. Pode aplaudir, porque se o Papa dizer isso, se fosse um padre, um pregador, mas era o Santo Padre, né? E houve uma hora onde todas as pessoas ergueram as mãos, pedindo a efusão do Espírito Santo, e eu vi lá o Papa rezando também, né? Juntamente com toda aquela grande multidão, era gente para dedéu, vocês não têm noção. Para vocês terem ideia, eu fiquei do lado de duas africanas, e elas, a gente estava com uma dificuldade de se comunicar, mas como eu disse para vocês, o ideal é o mesmo, né? Então a gente se ajeita. Teve uma hora que ficamos todos assim, numa espécie de uma parte de um morrinho, né? E aí, enquanto estávamos todos de pé, estava tudo certo. Aí quando começou a sentar, eu disse: ah, Jesus, como é que vai ser isso? O padre todo de preto, né? Aí as africanas estavam inquietas para eu não sentar no chão, né? Porque era mato, era bem assim, rústico o lugar, né? Porque estava todo mundo ali tentando pegar um espacinho. E aí as duas tentando se acertar. Só que aí ela queria tirar o lenço do pescoço da outra para poder esticar para o padre sentar. Aí você imagina a situação. E elas falavam, e eu querendo tentar intervir, mas também não tinha como, né? Aí até que alguém do nosso grupo de peregrinos que também estava próximo esticou lá um pano para eu poder sentar. E aí a gente vê como é um carinho das pessoas com os sacerdotes, né? E naquele momento, mesmo sem falar o idioma, todo mundo tentando se acertar de alguma maneira. Foram experiências muito bonitas. Você imagina eu me sentir profundamente privilegiado de estar lá, sobretudo porque eu nasci dentro da renovação carismática. O meu ministério nunca vai ser contado sem essa marca da experiência da efusão do Espírito Santo. Então, para mim, realmente, que eu já estava até perdendo a esperança, que teve um momento em que o grupo disse que não daria para acontecer, mas depois, nos últimos diazinhos, me avisaram que eu pude ir pela NCC lá de Boston, o povo lá de longe que me levou, e foi super bonito, foi uma experiência realmente muito gratificante, né? E ouvir essas palavras do Papa, e poder hoje partilhar com vocês, quando nós vemos aqui um dos frutos dessa bênção. Meus irmãos, são 33 anos desse grupo. Você tem noção de quantas pessoas podem ser atingidas, agraciadas, por um crescer de um grupo de oração? São 33 anos de bênçãos. Pode aplaudir, porque você entendeu. Em que nós cremos? Em que nós acreditamos? O que move o nosso coração a estar aqui? Qual é o desígnio de Deus? Olha, essa Eucaristia, essa missa, hoje ela é consolo de Deus para tantas famílias que viveram também a perda dos seus entes queridos. Esse lugar se torna um lugar de bênção, mas sobretudo um lugar das respostas aos nossos corações. Jesus fala e vai dizendo, quase que de uma forma tão direta, né? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, né, os mansos e humildes de coração. Bem-aventurados, essa palavra é uma palavra tão bonita. Felizes são, bem-aventurados são. É isso que significa a palavra bem-aventurados, felizes. Repitam. Meus irmãos, que beleza. Felizes somos se somos misericordiosos, porque alcançaremos a misericórdia. Felizes somos se consolarmos uns aos outros, porque também haveremos de ser consolados. Ou seja, em outras palavras, aquilo que São Francisco de Assis dizia tantas e tantas vezes: é dando que se recebe. Se nós formos capazes de ser portador dessa graça, nós também seremos aqueles que vão usufruir dessa graça. E aí, mais do que nunca, a noite de hoje tem uma significação importante, né? Eu vim de viagem e foi uma passagem bastante pesadinha, sabe? Porque eu ainda fui para Nova York,
fiz uma conexão em Nova York para poder vir para o Brasil. Então eu estava destruído no sentido pleno da palavra, né? E aí, como Deus sempre arruma um jeitinho de consolar a gente, né? De cuidar da gente, eu encontrei uma moça que vai todas as sextas-feiras na igreja Nossa Senhora do Parto, né? A igreja onde eu sirvo. E essa menina estava lá e a gente começou a conversar. Ela disse: padre, o senhor está visivelmente cansado. E eu disse: meu Deus, está tão feio assim o negócio, né? E aí ela foi falando assim: pois é, porque eu estou bastante cansado, e pior é isso, porque eu tenho que chegar lá e eu não vou ter muito tempo de descansar, porque tem a missa pelo aniversário do sacerdócio, né? Que eu fiz agora 16 anos de padre. Não parece não, mas eu tenho 16. Então eu estava tentando reunir as forças para poder chegar bem, né? Imagina a gente chegar com uma cara assim, ruimzinha para o povo que estava ali na maior expectativa, né? De nos receber. E aí Deus providenciou. Teve uma hora que eu disse assim: meu Deus, como é que eu vou conseguir? Sabe quando a coluna já começa a dar sinal? É a velhice chegando, né? Estava tudo aqui meio enferrujado e eu estava com uma preocupação. Falei: gente, vou chegar todo torto lá no Brasil, né? E aí eu comentei com essa menina e quando entramos no voo, a gente começou a conversar com o comissário. Aí ela disse: olha, ele é padre, vai fazer aniversário amanhã. E começou, né, mandar a letra para o homem lá para ver se sensibilizava. E aí esse comissário disse: meu Deus, a minha mãe é muito católica. Eu disse: ah, já está vendo ali. Minha mãe é muito católica. Ela foi inclusive lá no centenário das aparições de Fátima agora, né? Aquela celebração que o Papa foi lá. Eu digo: ah, que bom, uma filha assim devota de Nossa Senhora, né? E aí ele começou a conversar, todo entusiasmado. Aí depois, num cantinho assim, ele chegou no meu ouvido e disse: padre, vai rezando aí que eu acho que eu tenho uma boa notícia para você. E aí eu já fiquei na expectativa, eu já imaginei, né? Mas fiquei quietinho lá na minha. Aí, daqui a pouco ele chega e diz: pega as coisas que o senhor vai para a primeira classe. Gente, vocês imaginam um pobre feliz? Eu estava assim, na alegria total, né? Pinto no lixo. Eu estava descobrindo os negócios todos assim, apertei todos os botões. Menino, que coisa boa é aquele negócio. Estiquei, aí ele já chegou assim: padre, o que o senhor quer comer? Eu falei: não quero comer, não quero dormir. Ele disse: não, o senhor vai tomar um sorvete. Menino, o melhor sorvete que eu já tomei. Muito bom. E aí você imagina um pobre feliz descobrindo assim um universo ali naquele negócio. E eu consegui dormir, que foi uma beleza. E aí quando eu mandei essa fala para a coordenadora lá de Boston, ela disse: está vendo, padre? Deus cuida, né? A gente às vezes não acredita, mas Deus cuida, Deus providencia. E eu pude chegar bem, dormir maravilhosamente bem e consegui então estar ontem com o meu povo para celebrar os 16 anos do meu sacerdócio. E eu queria hoje partilhar com vocês essa certeza do consolo de Deus, né? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas a última fala da primeira leitura de hoje diz assim, ó, olhem para mim, diz assim: e a nossa esperança, olha lá, a palavra que deu nome a esse grupo de oração, e a nossa esperança a nosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Isso é resposta de Deus para alguns corações aqui nessa noite. Nós que sofremos, mas colocamos o nosso sofrimento em Cristo Jesus, não seremos confundidos. Nós temos a marca da esperança em nós. E enquanto você continuar crendo que o mal pode tomar conta de você, que o mal pode tirar as suas forças,
que o mal pode fazer você ser um derrotado, você de fato vai ficar assim. Mas se nós colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, isso se tornará consolação de Deus. Pode aplaudir porque você entendeu. Sofrer em Cristo é viver o sofrimento como uma passagem, como um caminho. Vejam, eu sei que é difícil quando a gente está com os olhos fixados na dor. Muitas vezes nós não vemos a esperança, mas é a fé que nos dá esse olhar transcendente, esse olhar de esperança para todas as coisas. Por isso nós precisamos resgatar esse olhar de esperança. Repitam isso. Precisamos resgatar esse olhar de esperança. E é isso que eu queria nessa noite convidar o coração de vocês a experimentar. Eu vou dizer a vocês, para mim essa experiência dessa viagem, que para mim tudo foi providência, né? Foi providência divina. Eu senti o quanto era um privilégio estar lá. Imagine quantas pessoas com tantos anos de renovação, pregadores, pessoas envolvidas diretamente em tantos ministérios, em tantos trabalhos de renovação, e eu pude estar lá também e presenciar isso de perto, né? E poder rezar com toda aquela grande multidão. Tinham 200 e poucos países representados naquele lugar. Gente de todas as culturas que você imaginar estavam lá, todos falando a mesma língua, a língua do Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo. E foi realmente um Pentecostes. A frase mais forte que marcou o jubileu de ouro da renovação foi a palavra de São Paulo, que diz assim: ninguém pode proclamar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Repitam: ninguém pode proclamar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Mas com essa voz de morte eu vou voltar para a minha cama. Vamos lá, com força. Ninguém pode proclamar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Isso parece ser simples, mas não é. Tem mais profundidade do que vocês possam imaginar. Os pregadores e sobretudo o Papa, né? A presidente internacional da renovação, todos enfatizaram essa palavra. Inclusive estava escrito em todas as línguas, em todos os idiomas: Jesus Cristo é o Senhor. E é uma experiência do coração, é uma experiência da mística da fé, fazer com que Jesus seja Senhor de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, de todos os nossos sentimentos. É uma experiência que só o Espírito Santo é capaz de realizar em nós. Olha lá, muitas pessoas não vão entender isso, porque muitas vezes as palavras elas podem dar um ponto de partida, mas uma experiência vai além das palavras, né? Excede as palavras. O que é tornar Jesus Senhor de tudo? Vira para o seu irmão que está do seu lado e diz: deixa Jesus ser Senhor de tudo na sua vida. Deixa Jesus ser Senhor de tudo na sua vida. Você vai dizer assim: mas Padre, o que o Senhor quer dizer com isso? A nossa vida, ela não consegue ser aquilo que Deus quer se nós a empegamos, se nós aprisionamos a nossa vida a essas realidades que muitas vezes só estão fazendo com que o coração da gente se perca. Por exemplo, a dor da perda. Olhem para mim, quantas pessoas não conseguiram caminhar porque prenderam a sua vida a alguém, ou a alguma coisa, ou a um passado não curado. E aí, quando você vive uma experiência forte do Espírito Santo, você entrega. Eu lembro de uma mocinha que não conseguia, porque ela vivenciou a dor da perda da mãe, e a mãe era tudo para ela. Imagine aquela pessoa que o tempo inteiro era uma presença muito forte na vida daquela menina. E aí
desde então, ela entrou numa depressão profunda. Uma depressão profunda. Imagine, ela não conseguia se relacionar com as pessoas, ela vivia uma tristeza permanente, uma angústia contínua no coração. E aí eu fui rezar por ela. Ela foi à confissão e pediu que eu orasse por ela. Sabe o que Jesus disse? Sepultamento. Repitam. E aí foi uma experiência um tanto difícil, mas era o que Jesus estava dizendo, como quem entrega de verdade. Ela não tinha entregue a sua mãe, ela não tinha aceito aquele rompimento. E aí nós rezamos pedindo que o coração dela se desprendesse e ela entendesse que a mãe, onde estivesse, não gostaria de vê-la do jeito que ela estava. E de fato não tinha como gostar, porque ela não conseguia mais viver, ela não conseguia dar mais um passo na existência. Imagine, ela já estava há 3 anos escrava de uma depressão. E eu disse: filha, você crê que Jesus é Senhor de tudo, e é inclusive Senhor dessa situação que o teu coração vivencia hoje, e Ele pode mudar isso? E ela disse: creio. Então nós vamos rezar. Olha, eu vou dizer para vocês, foi uma das experiências mais bonitas de cura interior que eu vivenciei. Nós rezamos e ela foi dizendo: eu entrego a minha mãe, e eu ofereço a minha mãe, e eu sei que onde ela estiver, ela vai estar feliz, me vendo feliz. E foi um processo de cura, muito doloridinho, né? Mas quando essa menina saiu da oração, você nem conseguia reconhecer. Era outra pessoa. Depois ela foi, em alguns outros momentos, me colocando a par de como ela estava. Parou de tomar as medicações, recebeu alta, né, das sessões terapêuticas que ela estava enfrentando, que não estavam dando resultado nenhum, né, porque ela precisava viver aquele rompimento, né? E aí, uma nova pessoa, coração livre. Repitam: coração livre. Você que está aqui hoje, e não à toa, hoje Deus está querendo dizer para nós isso: coração livre. Muitas vezes, hoje por exemplo, nós estamos um dia antes de Santo Antônio. Eu tenho certeza que tem gente que já está rezando pelo pedido de amanhã, né? Pessoal aí que está fazendo aquelas promessas, por favor, gente, não façam Santo Antônio sofrer, coitado. Às vezes amarra, bota ele de cabeça para baixo, né? Aquela tristeza toda. Eu tenho uma tia que até hoje ela está solteirona. E aí ela foi descobrir depois de muito tempo que ela deixava lá a imagem virada embocada para baixo, amarrada no barbante. Anos! E aí depois de muito tempo é que ela foi descobrir que aquela imagem não era de Santo Antônio, era São José. E aí ela foi me mostrar e eu disse: tia, que situação, por isso que tu está assim até hoje. Então, que a gente possa realmente pedir a Santo Antônio que interceda pelas causas impossíveis, né? E que realmente um mar de bênçãos aconteça para os namorados, para os noivos, e aqueles que tanto estão esperando o seu José, a sua Maria, possam encontrá-los, né? Eu queria pedir a você que hoje rezasse comigo e que a gente pudesse pedir o Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Eu queria que você repetisse isso para você. Que você fechasse os seus olhos, abrisse suas mãos e que você pudesse voltar a essa essência bonita. Essa palavra de Deus, que, como eu dizia, ela quer propor muito mais do que uma afirmação, mas uma experiência de fé. Jesus Cristo é o Senhor. Colocar Jesus no centro de todas as nossas escolhas, de todas as nossas decisões, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente ainda não conseguiu compreender, daquilo que está dentro do nosso entendimento e daquilo que foge
a nossa percepção. Jesus Cristo é o Senhor. Curas muito profundas acontecerão aqui quando você for repetindo isso ao seu coração no Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo tornará possível essa graça de Jesus ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Traumas, experiências de duros rompimentos, dificuldades para caminhar na vida, experiências traumáticas, seja o que for que hoje dói no seu coração, ressentimentos, mágoas, experiências doloridas. Hoje nós queremos submeter todas essas coisas a essa experiência que será desdobrada nesse jubileu de ouro da renovação carismática, que já está alcançando o coração de tantos fiéis, e hoje especialmente aqui na celebração dos 33 anos do Grupo Esperança. Vai dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E vai pensando em que situações você precisa submeter essa palavra. Jesus Cristo é o Senhor do meu matrimônio. Jesus Cristo é o Senhor dos meus relacionamentos. Jesus Cristo é o Senhor da vida da minha família. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida profissional. Eu sei que você está rezando isso, mas nós vamos pedir isso na ação fecunda do Espírito Santo. Você não pode mais viver assim, olhando tantas vezes para trás, refém do seu passado, refém dos seus medos, refém de algumas mentiras que você criou para você mesmo, que você criou para você mesma. Você não pode mais deixar o seu coração aprisionado a essas coisas. Por isso, hoje, no Espírito Santo, você proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do seu passado. Jesus Cristo é o Senhor do seu presente. Jesus Cristo é o Senhor do seu futuro. Com as suas mãos abertas, deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar no seu coração. Como luz, como esperança, como cura interior, como renovação de vida. Manda o teu Espírito Santo, Senhor, e faz essa obra onde o nosso coração é submetido ao teu senhorio, Jesus, pela ação fecunda do Espírito Santo. Há pessoas que sentem no corpo, sentem fisicamente as mãos de Jesus sobre áreas do seu corpo que estão debilitadas. Não tenha medo. São sinais do que Jesus está operando no meio de nós. Não tenha dúvida de que essa noite estava preparada no coração de Deus desde toda a eternidade. Acredite, a missa é muito mais do que você pode imaginar. Nós não queremos estar aqui apenas para nos sensibilizar, nos emocionar. Nós queremos uma experiência autêntica de fé, que vai além das nossas emoções, que vai além dos nossos sentimentos. Uma experiência profunda de cura. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do relacionamento, pais e filhos. Há pessoas que estão apavoradas, confusas, porque não conseguem obter um diálogo com seus filhos. Filhos que não conseguem se entender com seus pais, pais que não conseguem se entender com seus filhos. O senhorio de Jesus se manifesta nessa causa. Diante de diagnósticos médicos complicados, uma situação de saúde
ameaçada, Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai levantar enfermos dos seus leitos. Ele está levantando enfermos dos seus leitos. Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo que parece ser impossível, restauração de casamentos, restauração de matrimônios, você está tendo entendimento de toda essa realidade. São competições de validades nos matrimônios. Está virando um campo de batalha a sua casa, a sua família. Jesus faça você encontrar o caminho da unidade, o caminho do diálogo, o entendimento. Libera a tua unção de milagre.
Deus pode realizar grandes coisas no meio de nós. O olhar de Jesus, uma palavra do coração dele direto aos nossos corações, pode mudar o estado que nós nos encontramos. Imagine aquela mulher que atravessou uma multidão com o intuito de tocar na veste de Jesus, recostar as mãos nas vestes sagradas de Jesus. Poderíamos dizer o que isso significava. Humanamente falando, quase nada. Recostar as mãos nas vestes de Jesus, humanamente falando, significava nada. Mas foi o que ela precisava. Ela tocou em Jesus, Jesus sentiu, e aquela mulher foi curada. Ela que sofria do fluxo de sangue, 12 anos, refém daquela doença. Você pode tocar no mistério de Deus nessa noite. Por quem você está pedindo? Qual é a causa que te trouxe aqui nessa noite? Seja o que for que você esteja trazendo no seu coração, toque o mistério de Deus. Você vai entender porque era preciso que você estivesse aqui. Talvez você nem pudesse imaginar o quanto Deus poderia falar com você, experimentando uma alegria sincera, tão distante daquela que o mundo oferece. Seu coração hoje experimenta algo que vem da parte de Deus. O Senhor está falando com você. Pessoas que sentem as suas debilidades tocadas pelo mistério da presença de Jesus, pela unção da palavra proclamada nessa noite. Bem-aventurados, felizes, os que forem misericordiosos, os que forem pacíficos, os que forem puros de coração, e até aqueles que sofrerem pela causa do reino de Deus. Bem-aventurados, felizes. Muita gente não vai entender, muitos não vão compreender o que está acontecendo agora, mas o braço que você nem conseguia levantar já consegue se erguer no poder do Espírito Santo. É o Senhor que está passando no meio de nós. Pessoas com dificuldades de audição, uma água suja, profundamente suja e empretecida, é tocada pela mão de Jesus, a mão com as chagas gloriosas, as mãos que foram perfuradas pelos pregos na cruz e que agora é a marca daquele que ressuscitou. As mãos de Jesus tocam essa água suja e imediatamente essa água se torna límpida, profundamente purificada. É o que Jesus está fazendo no coração de muitos de nós. Há muito tempo você não experimentava aquilo que você está experimentando agora. É o poder do Espírito Santo. Você que não acreditava que isso poderia ser possível, você experimenta isso agora. Você pode restituir a sua dignidade. Você pode restituir a dignidade da sua família, do seu matrimônio.
Espírito de Deus.